Existe uma ferida que não sangra, mas nunca cicatriza. Ela não deixa marcas visíveis no corpo, mas devasta a alma. E você sabe exatamente do que estou falando. Talvez você tenha sido aquele que machucou. Ou talvez você seja aquele que carrega a dor silenciosa de ter sido ferido pela própria mãe, ou de ter ferido a sua. Essa dor não precisa de violência física. Ela acontece no invisível, no olhar que se desvia, na palavra que não foi dita, no amor que foi condicionado. E o mais cruel é que, muitas vezes, quem machuca nem sabe que está machucando, porque tudo isso acontece no reino do inconsciente. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta como destino. E no vínculo entre mãe e filho, o inconsciente é um campo minado de projeções, expectativas não ditas e sombras herdadas. Se você está aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa ferida. E reconhecer é o primeiro passo para libertar-se dela. Porque não se trata de culpa, trata-se de consciência. E consciência é o que transforma a dor em sabedoria. Este vídeo não vai te dar respostas fáceis. Não vai te dizer que basta perdoar e tudo se resolve. Não. O que vou te entregar aqui é algo muito mais profundo. A compreensão do mecanismo invisível que sustenta essa dor. Porque quando você entende como a psique funciona, quando você vê as engrenagens do inconsciente em movimento, você deixa de ser vítima do próprio padrão. Você para de repetir. Você para de projetar. Você para de machucar ou de se deixar machucar inconscientemente. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, começa quando você para de fugir de si mesmo. E no vínculo mãe e filho, fugir de si é a norma. Porque esse vínculo carrega o peso de gerações. Carrega a sombra coletiva, os traumas não elaborados, as expectativas sociais, os papéis arquetípicos rígidos. Então, se você quer verdadeiramente curar essa ferida, seja ela em você ou no outro, prepare-se para olhar fundo, porque a cura não está no perdão superficial, está na integração consciente daquilo que foi rejeitado, negado, reprimido. A sociedade te vendeu uma mentira. Ela te disse que mãe é sinônimo de amor incondicional, que o vínculo materno é sagrado, puro, intocável, que questionar esse vínculo é ingratidão, que sentir raiva da mãe é desvio de caráter. Mas Jung nos mostra outra verdade. A mãe, como arquétipo, carrega tanto a luz quanto a sombra. Ela pode nutrir, mas também pode devorar. Ela pode libertar, mas também pode aprisionar. E isso não é maldade, é psique, é inconsciente. A mãe real, de carne, osso e psique, não é só a figura idealizada que cuida, acolhe e protege. Ela também é uma mulher ferida, com suas próprias sombras, seus próprios traumas não resolvidos, suas próprias projeções. E quando essa sombra não é reconhecida, ela age, ela machuca. Não porque a mãe é má, mas porque o inconsciente dela está no comando. E o filho? O filho também carrega sua sombra, sua necessidade não atendida, sua raiva reprimida, seu amor condicionado. E no encontro entre essas duas sombras, mãe e filho, nasce a ferida que não cicatriza, porque ninguém está consciente do que está acontecendo. Todos estão agindo a partir do piloto automático do inconsciente. Então vamos ao essencial. O que significa machucar uma mãe sem tocar nela? Psicologicamente falando, é quando você age a partir da sua sombra não integrada e projeta nela aquilo que você não quer ver em si mesmo. É quando você a culpa por tudo que deu errado na sua vida, sem reconhecer que parte dessa dor é sua responsabilidade de elaborar. É quando você a pune com silêncio, com distância emocional, com indiferença. Não porque ela fez algo agora, mas porque o inconsciente dela no passado feriu o inconsciente seu. E do outro lado, a mãe machuca o filho sem tocar nele, quando projeta nele suas expectativas não realizadas, quando o transforma em extensão do próprio ego, quando o ama condicionalmente. Eu te amo se você for do jeito que eu quero. Quando usa a culpa como ferramenta de controle emocional, quando não permite que ele se individue, que ele se torne ele mesmo. Tudo isso acontece no campo invisível, no tom de voz, no olhar de decepção, na ausência de presença real. E o mais devastador, nenhuma dessas feridas é consciente.
Ambos estão aprisionados no mesmo ciclo inconsciente. Imagine um espelho quebrado. Quando você olha para ele, não vê seu reflexo verdadeiro. Vê fragmentos distorcidos. Cada pedaço reflete uma parte de você, mas nenhum mostra a totalidade. Esse espelho é o vínculo inconsciente entre mãe e filho. A mãe olha para o filho e vê nele o que ela não realizou em si mesma. O filho olha para a mãe e vê nela a fonte de toda a sua dor, sem perceber que ele mesmo carrega a chave da própria prisão. Ambos estão olhando para o espelho quebrado, mas nenhum vê a si mesmo com clareza. E enquanto o espelho permanecer quebrado, enquanto as projeções não forem retiradas, enquanto a sombra não for integrada, eles continuarão machucando um ao outro, sem intenção, sem maldade, mas com a força devastadora do inconsciente. Jung chamava isso de participação mística, a fusão inconsciente entre duas psiques, onde não há separação, não há individuação, não há autonomia. E nessa fusão, o amor se confunde com possessão, o cuidado se confunde com controle, a presença se confunde com invasão, e a dor se perpetua, geração após geração, até que alguém tenha coragem de parar e dizer: eu vejo o espelho quebrado e vou reconstruí-lo pedaço por pedaço com consciência. Agora vamos ao funcionamento profundo. O ego é a parte consciente de você, aquela que diz eu sou assim. Mas o ego é pequeno. Ele é apenas a ponta do iceberg. Abaixo dele está o inconsciente pessoal. Tudo aquilo que você reprimiu, negou, não quis ver. E mais abaixo ainda, o inconsciente coletivo. Os arquétipos, os padrões universais, as heranças psíquicas da humanidade. A sombra é tudo aquilo que o ego rejeita. No filho, pode ser a raiva pela mãe que ele não se permite sentir, porque não se deve sentir raiva da mãe. Na mãe, pode ser a frustração de não ter vivido a própria vida, projetada no filho como cobrança ou controle. E quando a sombra não é integrada, ela é projetada. A projeção é o mecanismo pelo qual você vê no outro aquilo que não quer ver em si. O filho projeta na mãe a responsabilidade total pela sua infelicidade. A mãe projeta no filho a expectativa de realização que ela mesma não alcançou. E assim, ambos se machucam, não pelo que realmente são, mas pelo que projetam um no outro. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas quantos têm coragem de olhar para dentro em vez de apontar para fora? Se você está sentindo um aperto no peito agora, é porque algo em você reconhece essa verdade. Talvez você seja o filho que carrega a mágoa silenciosa, que sente raiva, mas também culpa por sentir raiva, que quer se libertar, mas não sabe como. Ou talvez você seja a mãe que fez o melhor que pôde, mas sabe lá no fundo que algo ficou sem ser dito, sem ser curado. E a dor é real, a ferida é profunda. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é culpado por ter ferido ou sido ferido. Você estava inconsciente, e o inconsciente age através de você quando você não o conhece. Mas agora, neste momento, você está trazendo a consciência. E isso muda tudo, porque consciência é luz, e onde há luz, a sombra perde o poder. A cura não acontece quando você culpa a mãe, ou quando você se culpa por ter sido um filho ingrato. A cura acontece quando você reconhece: eu estava preso num padrão inconsciente, e agora eu escolho consciência. Essa escolha, esse momento de lucidez, é o início da individuação, é o início da liberdade, e é o início do amor verdadeiro, que não é fusão nem projeção, mas encontro consciente entre duas almas que se respeitam como são. O ciclo funciona assim. A mãe, ferida por sua própria mãe, projeta no filho aquilo que não resolveu. O filho, ferido pela mãe, reprime a dor e a transforma em raiva silenciosa, em distância emocional, em culpa. Essa culpa se torna ressentimento. O ressentimento se torna punição invisível. Você se afasta, você não liga mais, você trata com frieza, você machuca sem perceber. E a mãe, ao ser machucada, reage a partir da própria ferida. Eu dei tudo por você, e é assim que você me trata? E o filho responde consciente ou inconscientemente: você nunca me viu de verdade.
E o ciclo se repete, geração após geração, porque ninguém parou para perguntar o que está realmente acontecendo aqui. Ninguém parou para ver que ambos estão presos no mesmo padrão, que ambos estão agindo a partir da sombra, que ambos estão feridos e que ambos precisam de consciência, não de mais culpa. Jung dizia que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E esse é o destino de milhares de vínculos mãe-filho. Repetir o padrão sem saber por quê, sem saber como sair. O ego diz, eu estou certo, ela está errada. Ou, eu sou vítima, ela é a culpada. A sombra diz, eu não quero ver minha parte nisso. É mais fácil culpar. Mas o self, o centro verdadeiro da psique, a totalidade, diz, vocês dois estão presos. E a libertação só vem com consciência. O self não julga, ele integra. Ele vê a mãe e o filho como duas almas feridas, tentando amar a partir da inconsciência. E o alerta é este, se você não conscientizar esse padrão agora, ele vai se repetir. Com seus filhos, com seus relacionamentos, com você mesmo, porque a sombra não desaparece, ela só muda de forma, e a ferida não cicatriza, ela só se aprofunda, até que você pare, até que você olhe, até que você diga, eu vejo, eu reconheço, e eu escolho integrar. Não é fácil, mas é o único caminho. Porque machucar uma mãe sem tocar nela, ou ser machucado por ela, é viver aprisionado na inconsciência. E você merece mais do que isso. Você merece liberdade. Você merece individuação. Você merece o encontro verdadeiro, onde não há mais projeção, apenas presença. Então, como sair desse ciclo? Primeiro, reconheça a projeção, pergunte-se, o que eu estou vendo nela que na verdade é meu? Segundo, sinta a dor sem culpar. A dor é um chamado do inconsciente. Ela quer ser vista, não negada. Terceiro, retire a expectativa. Você não pode mudar a mãe, mas pode mudar sua relação com ela, integrando sua própria sombra. Quarto, estabeleça limites conscientes. Amor verdadeiro não é fusão, é respeito mútuo. E quinto, perdoe. Não para liberar o outro, mas para liberar você. Perdoar é soltar a corda que te prende ao passado. É dizer, eu me liberto dessa prisão. Isso não significa esquecer, significa integrar. E integração é cura. Aquilo que você não conscientiza te domina, mas aquilo que você traz à luz te liberta. Este é o chamado interior. O convite para sair da sombra e entrar na luz da consciência. Não é fácil, mas é transformador. E se você chegou até aqui, é porque algo em você está pronto para despertar. Então desperte, integre, liberte-se, porque a individuação começa quando você para de fugir de si, e a cura começa quando você escolhe ver. Este é o chamado interior. Carl Jung te espera do outro lado da consciência.